A paz de Cristo, minha gente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu sou o pastor Isaías, diretor da Faculdade Vitória em Cristo, e nós estamos começando mais um FVC News, um programa que traz para você informação e conhecimento. No programa de hoje nós vamos conversar com o pastor Eliseu Fernandes. O pastor Eliseu é uma sumidade, o pessoal diz que ele é uma enciclopédia ambulante, é isso mesmo, de tanto conhecimento que ele transmite. Ele é nosso professor do Seminário Teológico e também da nossa graduação em Teologia. No Seminário Teológico ele tem matérias nos 3 anos, ele ministrou Pentateuco, livros históricos no primeiro ano, que é a Teologia Bíblica. No segundo ano, ele ministrou Eclesiologia, Doutrina da Igreja. E no terceiro ano, Ministérios, Dons e Serviços. Hoje nós vamos conversar sobre o Pentateuco. Vamos falar sobre o livro de Gênesis, a primeira parte. Também vamos falar sobre a segunda parte de Gênesis, a história de Abraão, a formação do povo de Israel. E vamos falar também sobre o livro do Êxodo, tá? Então fique ligado, daqui a pouquinho nós estamos de volta com muito conhecimento para abençoar a sua vida. O apóstolo Pedro disse certa vez: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu estou aqui hoje para recomendar a Faculdade Vitória em Cristo, uma faculdade de excelência reconhecida pelo MEC. Você vai ter sua graduação em teologia. Então eu quero te convidar, vem para cá, vem crescer no conhecimento. Faculdade Vitória em Cristo. Estamos recebendo um professorzaço da nossa faculdade, um amigo, um pastor querido, pastor Eliseu Fernandes. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer que vocês estejam aí, meu amigo pastor Isaías. Obrigado pelo convite. E estamos aí dentro dessa temática do News, dessas notícias aqui sobre os temas e as coisas que a faculdade tem feito. Você está preparado para aprender? Porque aqui, meu irmão, é muito conhecimento numa pessoa só. Pastor Eliseu está em todos os projetos da nossa faculdade. Ele é professor do seminário, ele é professor da graduação. No seminário ele gravou Pentateuco, livros históricos, eclesiologia, agora está também no Teologia Prática, ou Teologia Ministerial, gravando Ministérios, Dons e Serviços. Então é muito assunto para a gente conversar. Mas hoje a gente vai focar no Pentateuco, tá? A gente quer falar um pouquinho sobre isso, despertar o seu interesse para um tema tão importante. O início da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a importância que o conhecimento do Pentateuco tem na nossa vida cristã, né? Qual é essa importância? Eu já começo com essa pergunta, meu amigo, a importância do Pentateuco na nossa vida cristã. O Pentateuco é a base para todas as doutrinas e princípios fundamentais da vida cristã, apesar de estar no grupo do Antigo Testamento. Porque a revelação continua, então a partir dele todas as outras doutrinas e princípios vão sendo maior ou de forma mais desenvolvida, vão sendo ampliadas por outros autores. Então, ele é fundamental para o início das explicações e das demandas do homem. Muitas das questões humanas, né, das principais questões humanas, vão ser respondidas inicialmente no Pentateuco. A gente sabe que elas vão ser retomadas, desdobramento, é verdade. Vão ter uma revelação progressiva na Bíblia, a gente sabe disso, mas muitas questões que as pessoas se debatem, né, ficam aí muitas vezes em dúvida, estão respondidas ou inicialmente apresentadas no Pentateuco. Verdade. É a questão da criação do mundo, tá lá, início de tudo. Mostra Deus como Deus criador. Isso implica que o mundo que existe é um projeto de um ser livre que pensa e desenvolveu esse projeto chamado criação. Que bacana. E assim, falando do Gênesis, né, a gente vamos dividir o Gênesis em 2 partes, né? Até o capítulo 11 e do capítulo 12 em diante, até 50. Né, quando vem o chamado de Abraão. Fala um pouquinho dessa divisão aí pra gente. Essa grande divisão está dentro da própria temática. Então, Gênesis 1 a 11 fala de uma história primitiva, não gosto de chamar de primitiva. É a história que antecede a chamada de Abraão, que vai envolver um período da história do mundo que vai da criação
basicamente a Torre de Babel, onde você tem então essa dispersão dos povos, e aí Abraão faz o caminho ao contrário. A dispersão dos povos também ela está colaborando com o desenvolvimento das grandes cidades da Mesopotâmia, como Ur, como Babilônia, a antiga Babilônia, porque a Babilônia de Nabucodonosor nós chamamos de Neobabilônia, posterior. Então, você tem aí da criação, queda, resgate, e Deus trabalhando com essa história humana a partir de pessoas, como Adão, Caim, Abel, Noé, e aí sucessivamente até o chamado imperialismo da antiguidade, né? Quando se tenta combater Deus, que é a temática da Torre de Babel. É criar um edifício que chega no céu para não cumprir a ordem de povoar a terra. E aí Deus frustra aquele plano daquelas pessoas, fazendo a confusão de línguas. E é muito bonito que esse é um texto concêntrico. Deixa eu explicar isso. Ele é construído para dentro. Isso implica que o centro do texto é Deus desceu. O homem quer subir, mas Deus é humilde ao ponto de descer, que também trabalha outras doutrinas no futuro. Que legal, hein? Tá anotando tudo aí, gente? Tá anotando? Não perde essa oportunidade não, porque é muito conhecimento para a nossa vida. Fala da segunda etapa, a partir do capítulo 12. Na 12, você tem aí alguns teólogos, vamos dizer, a Bíblia poderia começar no 12. Ponto. Porque o 12 é a chamada de Abraão. E a partir de Abraão, você tem a terra e o filho. Na verdade, a narrativa de Abraão gera em torno de um problema: filho. Ele sai para abençoar toda a humanidade, mas não tem filho. Então, o 13, ele leva alguém que não é filho, considera, que vai salvar no 14, que é Ló. No 15, ele quer botar Eliezer o Damasceno para tomar o lugar de filho de Deus, diz não. E no 16 tem Ismael, que também não é filho da promessa. Então, o vazio de Abraão é o filho, que Deus diz, eu vou te dar no tempo certo. Então, Abraão é o pai da fé. Ele tem problemas? Mente, tem. Mas quando ele tem que sair de Ur, ele sai. Ele abre a mão, ele recomeça. Porque, na verdade, o tema do recomeço está em Gênesis. Deus começa, recomeça com Noé. Começa, tem a Torre de Babel, recomeça com Abraão. Então, Deus está sempre recomeçando. Jesus diz que meu pai trabalha e eu até agora. Ou seja, Deus está sempre trabalhando e recomeçando. Então, Abraão vai ser o pai da fé, que vai ser um modelo, não só para os judeus, mas para os cristãos, de como é ter fé. Que bacana, gente. Quanto conhecimento para nós. Não vai dar para falar do Pentateuco todo não nesse programa. Sim. Me fala agora da transição de Gênesis para Êxodo. O que acontece? Então, o capítulo 11 é a história primitiva, ou melhor, primeiva. Do 12 ao 50 é a história patriarcal com os principais patriarcas, que no caso nós temos Jacó, José, desse sentido. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Isaac tem uma vida muito simples, não tem muita coisa. Então ele é quase que uma dobradiça. Deixa eu explicar o que significa isso. É aquele personagem que faz a transição com outro grande personagem. Tem dois grandes personagens, que é Abraão e Jacó. Isaac faz essa transição com a pessoa mais pacífica. E dali José, que vai fechar toda a narrativa do Êxodo, porque se explica o motivo dele parar dentro do Egito. Então eu tenho que explicar por que Israel foi para o Egito, que é o capítulo 1 de Êxodo. Então essa transição precisa do patriarca José. Então também tem o mesmo problema de princípios. Tem Abraão com 2 filhos, e tem problema na família. Isaac tem 2 filhos, tem problema na família. Jacó tem vários filhos e tem problema na família. Então, eu costumo dizer assim, gostando até de brincar, né? Manda a pessoa escolher qual que você quer, primeiro ou último, direita ou esquerda. Eu costumo fazer isso em algumas aulas que eu dou. Aí a pessoa fala, primeiro, foi escolher errado. Primeiro nasceu Esaú, mas Deus escolheu Jacó. Primeiro ou último, escolheu errado. Primeiro nasceu Caim, mas Deus escolheu Abel. E trabalhar a questão da doutrina da eleição não tem nada a ver com predestinação. Mostrar que a eleição está ligada ao caráter e ao comportamento do personagem que é descrito na narrativa. Não porque Deus, de alguma forma, o escolheu sem motivo algum. Existe um motivo dessa eleição. Como Israel também é eleito. Por isso é chamado de primogênito, no capítulo 4, versículo 24 em diante. Liberta o meu primogênito, senão matarei o seu. É forte. Então tem todo o texto ele tem a estrutura que uma parte vai apontar para outra parte. Então certas coisas que aparecem num texto, eles vão demonstrar lá na frente o efeito daquilo. Vou dar um exemplo, fora do Pentateuco. Mas Sansão diz, essa mulher agrada meus olhos. Fica cego no final. Então, certas frases, certas coisas que acontecem, estão, na verdade, apontando para outras coisas na frente. A questão da família está apontando, a questão da fé está apontando
com a fé que precisa ter mais, porque vai vir um tempo de escravidão. Que foi Deus? Deus nunca... Digo que Deus não é jogador, mas Deus sempre põe as cartas na mesa. Para Abraão, Deus disse, vão ficar 400 anos escravos, mas eu vou punir o povo, vou trazer de volta para cá. Então Deus nunca nos engana. E o Pentateuco, Deus começa falando a verdade para todo mundo. Vai ser difícil, Moisés, mas eu vou botar meu braço lá e vou trazer vocês para cá. Deus nunca nos engana. Deus sempre é sincero e mostra a realidade para a gente. E vai ir no Pentateuco. Na transição do Gênesis para o Êxodo, né, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto de Deus para a nação de Israel. Né? O tempo que... Como que Israel chega no Egito, o que acontece durante o tempo que ele está lá, a saída, né, que é o livro do Êxodo. Queria que você comentasse um pouco desse projeto de Deus. Né? Por que Deus levou o povo para o Egito? Por que Deus permitiu o povo ficar lá todo esse tempo? E por que Deus vai e arranca o povo de lá? Qual é a perspectiva de Deus dentro de todo esse movimento que acontece na transição de Gênesis para Êxodo e também dentro do livro do Êxodo? Bem, tudo começa com um sonho de um jovem. Ele sonhou com comida, sol, lua, estrela. Sol, lua, estrela é realeza na antiguidade. Por isso que Davi tem a estrela de Davi. E comida é comida. Então José só foi para o Egito para montar celeiros, para abrigar o povo que ia passar fome. Então Deus, no seu projeto, faz uma pessoa sonhar para linkar o seu sonho a um projeto de grandeza que é uma nação. Não era José. Então, os irmãos de José tentaram matá-lo pensando que ele reinaria sobre eles. Não era isso. Deus queria que José reinasse sobre uma nação. Então Deus prepara isso para levar o povo para lá. Israel só obedece a ordem de Gênesis 1, 28. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Então, quando ele vai para o Egito vai servir como um útero para aqueles poucos 75 almas, como diz Estevão lá em Atos 7, se transformar numa multidão de mais de 2 milhões de pessoas que precisavam de alimentação, de cuidado. Então, ali vai servir como um útero. E as 10 pragas como contrações para o bebê sair. Então, tem esse viés. Israel só cresce. É por isso que Deus vai dar a mesma ordem para Jeremias 29. Case, ocupe o lugar para a sociedade, faça para você sobreviver à Babilônia para voltar. Então, quando a igreja não cresce, não cumpre o propósito de Deus, que é crescer e multiplicar e encher a terra. Então, quando eles crescem, começam a incomodar. E incomodando vem a perseguição. Sendo que Deus já tinha falado a Abraão que haveria uma perseguição. Então, essa perseguição vai ser para julgar a maldade do povo. Então, Deus ele trabalha com tempo e com medida. Para Abraão, assim, a medida dos amorreus não chegou. Então, quando a medida chega, Deus julga. Então, Deus é uma pessoa paciente, é longânimo. Consequentemente, o Egito vai ter um tempo, não se arrepende da sua maldade, vai perseguir o povo de Deus, porque cresce. Claro, questões políticas, invasão estrangeira, mas aí Deus vai punir o Egito e retirar Israel como um poderoso. Então, o Êxodo não é uma fuga. O Êxodo é Deus tirando o seu povo. Só que aí vem outra pergunta, e eu te passo a palavra. O povo escravo não é povo. Povo livre não é povo. Povo da aliança que é povo. Por isso vocês têm que ir para o Sinai, receber a lei e se transformar em povo de Deus. Povo da aliança. E aí vem minha última pergunta. Né? Você disse que o tempo do Egito foi o tempo da incubadora. Isso. Né? O tempo grande projeto de Deus, uma grande nação. Fazer crescer ali no Egito, transformar aquela família numa nação. Né? Chegaram pouquíssimas pessoas. 75 segundo Estevão. E saiu de lá um 2 grande milhões e 500 mil, 2 milhões e 600 mil. Vai depender, a gente não tem um cálculo certo. Então, esse foi o projeto de Deus para Israel no Egito. E para a gente encerrar esse nosso momento, a gente vai ter que voltar com essa conversa, porque o Pentateuco não acaba no Êxodo, mas não vai dar tempo da gente falar de tudo. O tempo do deserto. Por que o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida? Belíssima pergunta. Belíssima Fala pergunta. pra gente um pouco, pra gente entender essa questão do tempo do deserto. Porque não olhou para o pai, Abraão. Em Números 13, aí eu estou em Números, porque Números e Êxodo contam histórias comuns. Só que são focos diferentes, mas tem histórias comuns e são continuidades. Porque o Pentateuco, o Êxodo, ele dá um corte por causa do tabernáculo. Então, grande parte de Êxodo é o tabernáculo, o foco é a adoração. Como um homem é feito no sexto dia, o sábado,
é o dia que Deus descansa, porque é o primeiro dia do nascimento do homem, que é o dia de adorar a Deus, da mesma forma no deserto havia adoração. Nisto você tem esse grande problema. Em Números 12, 13, eles dizem, terra de gigantes. Não podemos conquistar. Somos como gafanhotos. Só que 40 dias espiando a terra foi a sentença deles. 40 dias espiando a terra. Você diz que a terra consome? Então vocês vão para a terra realmente que consome, o deserto. E cada dia vira um ano, então são 40 anos. Então eles mesmo, pela incredulidade, daram a sua própria sentença de morte no deserto. Então só entra em Canaã quem é igual a Abraão. Tem fé. Não importa o obstáculo, se eu tenho que sair, se eu tenho que reconstruir, se eu tenho que recomeçar, se eu não tenho o que a gente tem, preciso, o recurso, e Deus diz que vai prover, porque não olharam para o pai Abraão. Então a gente tem que voltar lá atrás e dizer, qual o meu modelo? E aí, falharam. Pode ver só os que tiveram fé, Josué e Caleb, e os novos assumiram a promessa. Deus falha? Não. Quando eu falho, Deus não falha. Porque por mais que eu venha falhar, eu não querer fazer, Deus levanta outro, e o projeto, se continua em Deus, e acontece Deus é glorificado da mesma forma. A mensagem então é, creia. Creia. Creia que Deus tem poder para realizar o milagre que Ele deseja. Deserto. É um lugar que não tem vida. Deus disse, eu garanto vocês aonde é impossível, mas precisa ter fé. É forte. Hein? Minha gente, estamos encerrando esse FVC News. Eu prometo, vamos voltar num outro programa para dar continuidade a esse assunto tão importante sobre o Pentateuco. Temos que falar ainda sobre Levítico, Números e Deuteronômio, que é fenomenal. No próximo programa nós estaremos juntos. Pastor Eliseu, sua mensagem final aí. Um abraço, continue estudando. Dedique-se, porque Deus tem uma grande obra na sua vida e com certeza vai te usar para isso. Deus te abençoe. Se inscreva se você não é um aluno e se for, compartilhe esse conteúdo em nome de Jesus. Deus te abençoe.